Olá, boa tarde, bom dia para quem está no Brasil, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Almeida Filho por ter aceitado esse convite. Ele foi a minha inspiração para esse trabalho lá na época do mestrado, há muitos anos, né? Ele que me falou sobre isso. Eu já tinha tentado colocar em prática no Brasil, mas nunca tinha dado certo com as turmas que eu tentei, e tentei agora na China, e deu muito certo. E foi, inclusive, quero agradecer a minha coordenadora, Tânia Ribeiro Marques, que foi ela que viu o trabalho sendo feito e falou, vamos apresentar isso numa outra disciplina, no semestre passado. Então, quero registrar isso, porque ela fez comigo a primeira parte desse trabalho. E aí a gente está continuando agora. Deixa eu só ver se eu sei passar. Eu fico nervosa, tá, gente? Mas, enfim. E eu não sei passar. Não? Ah, obrigada. Então, a gente vai falar rapidinho o contexto. Depois vamos falar sobre o diário dialogado, um pouquinho sobre a análise e as reflexões finais, se der tempo. Primeiro, eu queria apresentar o leitorado. Bom, é o primeiro leitorado em Macau, né? Acho que foi bastante esperado. Fiquei bem feliz de ser o meu posto, o meu consulado é o de Hong Kong. A Universidade de São José, uma universidade católica. Eu trabalho na Faculdade de Artes e Humanidades, no Departamento de Línguas e Cultura. Basicamente, a língua chinesa e o português, no nosso departamento. Então, o curso que a gente teve esse ano abriu só esse, né, que foi o curso de estudos da tradução do português-chinês, e o departamento também é responsável por todo o português da universidade. Então, na nossa universidade, todos os cursos, enfim, de todas as faculdades têm o português, e o nosso departamento é que oferece. No nosso departamento, somos 4 professores, e também tem 2 professores visitantes, fora os professores chineses, eu só estou falando aqui de português, né? Os módulos que eu ministrei no primeiro e nesse segundo semestre foram escrita em português, que foi onde surgiu esse projeto primeiro, e agora eu estou usando em outra disciplina para esse trabalho. Fonética e fonologia do português, língua e cultura dos países lusófonos, 1 e 2. Projeto final de curso e estágio. Também faço parte da supervisão de estágio, que atendo 2 alunos do mestrado da Universidade Católica Portuguesa, que dão aulas nas escolas em Macau, né? E, bom, enfim, eu faço isso. No ano passado, eu apresentei as minhas expectativas, porque eu não sabia, praticamente eu tinha acabado de chegar em Macau, então não tinha ainda começado o trabalho, não sabia como é que ia ser, então eu propus algumas coisas que eu gostaria de implementar na universidade. Eu não sei porque que o videozinho não está passando. Não, era um vídeo, mas não vai. Ah, tá, vai. Agora vai. Não, é só para mostrar um pouco do que a gente fez. Então, tudo aquilo que eu propus no ano passado, eu fiz. Enfim, eu tentei fazer, né? Mas o nosso público é um público um pouco diferente. O nosso curso é noturno. Então, durante o dia, os meus alunos trabalham. Então, quando você propõe atividades culturais em outro horário, que não seja no horário da aula, você não tem gente. Então, eu tinha, às vezes, 2 alunos. No meu clube de conversação, eu tenho 2 alunas. Mas eu vou levar o que o meu cônsul falou. Ele falou, Camila, nós não tínhamos ninguém. Então, se você tem 2 pessoas, fique bem feliz. Então, eu levo isso para a minha vida todos os dias. Bom, nós fizemos a monitoria virtual com uma voluntária brasileira. Lá do Brasil, a gente conseguiu um horário em que, enfim, ela atendia os nossos alunos, mas, novamente, eu tinha só 2 alunas, mas, enfim, elas estão comigo em tudo. Aceitam todos os projetos. Fizemos o projeto Conexões Culturais, enfim, para falar sobre o Brasil. Tenho esse clube de conversação. Fizemos algumas saídas culturais, mas também é complicado, porque nunca encaixa no horário, mas, enfim, conseguimos fazer uma vez com 6 alunos.
Fizemos entrevista para o jornal, saiu lá primeiro leitorado brasileiro em Macau. Então, só que a minha entrevista foi traduzida para o português de Portugal, só por curiosidade, né? Não foi exatamente o que eu falei. Então, achei engraçado essa parte. Participamos de um programa de rádio, tivemos a visita do cônsul à nossa universidade, enfim. Participamos do Festival Cultural da América Latina no passado para apresentar o Brasil. Fiz aulas de gastronomia na cozinha da universidade com os alunos para mostrar a comida brasileira, enfim. Fiz um projeto que eu mais gostei, foi uma entrevista dos estudantes nesse curso de escrita em português. Eu consegui que os meus alunos entrevistassem os estudantes dos países da CPLP. Na nossa universidade é uma universidade bem internacional, então a gente tem vários alunos e a gente tem até um grupo para poder fazer esse tipo de atividade. Enfim, apresentamos o Brasil na Feira Internacional, fizemos o Seminário Pluri aqui, que vários leitores participaram, então, obrigada, e o Diário Dialogado. Vou apresentar o Diário Dialogado porque foi um projeto que deu certo e foi o que eu estou trabalhando mais agora, estou um pouco empolgada, então eu preferi falar só dele aqui. Então, o contexto para o Diário Dialogado agora, né? É o módulo de Língua e Cultura dos Países Lusófonos 2. Então, esses alunos, eu só tenho 6 alunos, por isso eu consigo fazer esse tipo de trabalho também, porque dá um pouquinho de trabalho. Eles estão no nível B1, né? Lá a gente usa o quadro como europeu, não é o que eu usava no Brasil, então a gente vai se adaptando. As nacionalidades dos meus alunos. Eu tenho 4 de nacionalidade chinesa, uma brasileira japonesa e uma chinesa portuguesa, que deveria ser macaense, mas ela não fala que é macaense. Ela colocou as 2 nacionalidades quando ela respondeu o formulário. A língua materna, basicamente, é o cantonês e o português. Os meus alunos têm entre 23 e 32 anos, são 4 mulheres e 2 homens. Esse é o contexto que a gente vai apresentar agora o Diário Dialogado, por isso eu convidei o professor Almeida Filho para falar um pouquinho da teoria para a gente, e depois eu apresento os resultados. Pessoal, boa tarde. Obrigado, Camila, por ter me chamado aqui para dar esses 2 minutos que eu quero dizer, afiançar você de que estamos no caminho certo de uma atividade que produz fluência, que produz confiança na língua que está sendo aprendida. Então, eu aprendi desde cedo na universidade, quando eu estava iniciando o meu doutorado, eu vi os primeiros trabalhos sobre diário dialogado, fiquei encantado com isso até hoje. Era usado para ensinar inglês como língua materna nas escolas. Depois eu vi usado para ensinar línguas de sinais. E assim foi. Depois, língua estrangeira na minha própria experiência. Essa atividade é uma atividade que permite o aluno ter paz e ter consciência do que é escrita, de imaginar o que é uma escrita ou o que é o diálogo. Porque você pode fazer também, trocar o diálogo, né? Você pode trocar gravações. Eu já fiz essa experiência também. No caso da Camila, ela está fazendo com experiências escritas. Então, o aluno escreve, ele se senta para escrever por alguns segundos. Eu queria só mostrar que essa atividade é boa, porque ela pertence a uma categoria boa de atividades. Pode passar aquela que tem esses são os autores que foram ao longo do tempo, mas a outra que é interessante, que a categoria dela é esse exemplo de outras atividades, que são as atividades irmãs do Diário Dialogado. Então, aqui tem tarefas, tem projetos, tem resolução de problemas, tem desempenho aberto de papéis, recontação de histórias, dramatizações, debates sobre tópicos e análise de textos lidos ou ouvidos. Então, tudo isso é atividade que apresenta um alto potencial de produção de linguagem, produção significativa, porque nós estamos no mundo do significado, não é um exercício de forma, ela é outra coisa, e ela produz um efeito de dar oportunidades, de dar chances para que o aluno comece a sentir confiança em produzir a língua.
Então, é tudo que nós queremos, principalmente no nível básico como o seu. Eu acho que é o que mais dá é essa confiança de que eu já posso escrever, tem alguém que escreve para mim, eu já entendo, essa pessoa já me entende, mesmo que você esteja escrevendo frases ainda às vezes bem com dificuldades e com falhas flagrantes. Então, essa é a atividade que eu achei que eu deveria dizer essa palavrinha só para mostrar que Camila está na linha certa de mostrar que nós temos ainda bastante chão, mas nós já temos bons resultados na colheita, que ainda não é tão grande quanto nós queríamos, mas que já está no bom caminho. Obrigada. Não acabou, não. Obrigada, professor. Fico feliz. Eu trouxe até um exemplo do diário dialogado, né, no qual eu converso com os alunos, e vocês podem, depois, se quiser, olhar assim, a quantidade. Enfim, na China deu muito certo. Eu já tinha tentado aplicar com diferentes nacionalidades e, enfim, foi frustrante. Eu achei que nem estava certo. E aí, quando eu vi os chineses, são mais tímidos, mais quietinhos, assim, eu vi uma oportunidade e foi bem interessante, né? Como acontece isso, como eu faço isso na minha sala de aula, né? Como eu uso do diário em sala de aula. Eu uso os 15 minutos iniciais, eu aprendi muito com o semestre passado, então os meus erros do semestre passado na disciplina de escrita em português, que ele surgiu por isso, né? Para eles praticarem a escrita, na disciplina de escrita. Eu uso esses 15 minutos iniciais de cada aula. As aulas lá acontecem uma vez por semana e os alunos escrevem o que eles querem. Sem limite pode escrever uma linha, pode escrever 50. E eu vou ler tudo e vou responder pessoal para cada um. Esse semestre deu um total de 10 trocas, assim, para os alunos que fizeram todas, né, que foram a todas as aulas. Mas vai variar. E, na disciplina de escrita, eu dava um feedback coletivo toda a aula, porque era o meu objetivo, né? Eu pegava os erros, eu coletava, digitava todos e fazia eles corrigirem junto. Nós corrigíamos juntos em sala. Nunca escrevi nada no diário, porque não é esse o objetivo, né? Mas eu pegava os erros enfim, e levava na aula posterior. E eles adoravam. Então, eu fazia tipo isso, no slide mesmo, e digitava tudo que eles escreviam errado. E eu fiz uma compilação aqui, mais ou menos, só para vocês terem ideia da quantidade de escrita, né? Eu tinha 6 alunos, e aí eu coloquei as palavras, o número de palavras no primeiro texto e o número de palavras no último texto, que vocês podem ver que aí teria, se a gente tivesse feito um gráfico, né, uma linha crescente, né, praticamente todos, menos a última aluna, diminuiu. Por quê? Porque essa aluna chegou atrasada, eu sei quem é, então, ela chegou atrasada, então, não teve os 15 minutos que os outros tiveram. Então, assim, enfim, você pode ver pela quantidade que ela escreve comparado com os outros no primeiro texto, que ela, com certeza, escreveria mais se ela tivesse tempo. Enfim, tem o total de palavras, aí tem a quantidade de textos que cada aluno produziu durante. Uns faltaram, outros chegaram depois dos 15 minutos, e aí já não tenho tempo de escrever no diário dialogado. E é isso. E o meu tempo está acabando. Então, enfim, eu fiz um questionário também para ver o resultado disso na opinião dos alunos, né? Então, eles responderam de forma anônima e eu também esperei eu entregar as notas para dar o questionário, porque eu queria o real. Eu não queria que eles pensassem, vou ter que responder que é legal, porque ela vai me dar nota depois. Então, eu esperei o semestre acabar. Foi a última coisa que eu fiz no jantar de despedida e tal. Eles já sabiam a nota deles. Tem, enfim, muitas informações, mas eu acho que eu vou só destacar. Você gostou de escrever semanalmente no diário? 100% dos alunos gostaram e acharam produtivo. E aqui eu fiz uma pergunta aberta, né? Quais foram as vantagens para vocês com relação ao diário? Vou ler só o aluno 2. Pode melhorar na nossa produção escrita e é uma oportunidade para escrever, claro, né? Pode oferecer mais informações sobre o CPLP. E cada diário mantém a ligação. Por quê? Eu respondo exatamente aquilo que eles falaram. Assim, eu mostro o interesse por aquilo. Eles, enfim, tem semana, eles escolhem um tema e quando
não, eu faço perguntas, enfim, mas a gente sempre está conectado. Eles respondem, eu respondo, enfim, não é do nada eu coloco um novo texto. Eu sempre escrevo o nome de cada um, enfim. Então, eles gostam dessa e eles percebem essa ligação. Desvantagens é que são alunos chineses, né? O diário não foi corrigido em papel. Só corrigiu os erros nas aulas. Então, não valeu. A gente tem que escrever. Eles têm aquela ideia de que tem que estar o erro e tem que marcar. Então, só eu colocar no quadro e corrigir com eles não foi suficiente. Só para terminar, eu coloquei aqui já algumas reflexões sobre as vantagens para mim, né? Uma maior... O que gerou isso para mim? Uma maior conexão com os alunos, a oportunidade dos alunos mais tímidos de se expressarem. A gente viu um aumento do número de palavras com o passar do tempo. Enfim, e vocês podem ler aqui, porque o meu tempo acabou, né? As desvantagens aqui. A última coisa, só para concluir, eu juro, esse é o último. Isso aqui é a última escrita de uma das alunas, e eu queria só que vocês lessem aquele último ali, porque, enfim, foi a despedida, né? Então, ela colocou assim, último dia, escrever no diário, mas ainda não tem... eu não consigo ler dali. Ainda não tem mais dos seus... é porque ainda tem mais páginas. Ela queria continuar escrevendo no resto das páginas. No caderninho, sim. Enfim. Gente, eu não consigo ver. Está muito pequeno para mim. Bem... Escrever no diário, mas ainda tem mais dos seus páginas que faltam de escrever. Bem, não sei se melhorei ou não na minha escrita, mas com certeza gostei deste pouco tempo em escrever no diário, pois não tenho tanto tempo para escrever meus pensamentos. Espero que pode continuar esse tipo de atividade e também espero que outros estudantes podem gostar assim como eu. Um abraço. Obrigada pela ajuda. Realmente não está fácil ler daqui. Enfim. Gente, eu só queria dizer que eu não vim exatamente para Lisboa para acompanhar a Camila nesses 10 minutos aqui. Eu já estava em Lisboa, então me ofereci para vir por um momento para segurar na mão dela, só isso.